Neste vídeo eu vou falar 4 conceitos que vão te ajudar a responder a pergunta: quanto cobrar por um logo? Se você não me conhece, meu nome é André Lona, eu sou designer e trabalho com branding há 10 anos. Quanto cobrar por um logo? Matheus, quanto você cobra por um logo? Não sei. Quanto você pagaria por um logo, Matheus? R$2. R$2, tá vendo? Não importa o quanto você cobre, você tem que encontrar as pessoas que vão pagar. Não, isso não faz o menor sentido. Esse título é um puta clickbait, né? Porque dá a entender que eu vou passar aqui no vídeo uma tabela de quanto que você pode cobrar por um logo. Deixa eu te falar um negócio. Não existe regra, não existe tabela. Ah, tem as tabelas de associação, de comunicação, são referenciais. Essas tabelas são referenciais. Você pode estar cobrando menos do que diz lá, mas você também pode cobrar muito mais do que está escrito lá. Então, antes que você fique puto comigo, porque eu não falei quanto que você deve cobrar por um logo, eu quero deixar claro que não existe um valor exato. O que existe é a sua capacidade de negociação e entrega que vão garantir que você cobre o máximo que você puder. Essa é a verdade. Para qualquer pessoa que vende serviço, nós sempre vamos tentar colocar o preço alto e abaixar os custos. Independente do seu momento de carreira, você tem que estar sempre buscando esse equilíbrio entre cobrar mais e demorar menos tempo para fazer e gastar menos dinheiro para produzir. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês, eu vou passar algumas informações que vão ajudar vocês no processo de precificar o trabalho de vocês e precificar o preço de um logo. Para explicar isso para vocês, eu trouxe aqui 4 mantras. Se você me segue no Instagram, aliás, me siga no Instagram, @oandrelona. Faço bastante conteúdo para lá também. Se você me segue no Instagram, você sabe que toda quarta-feira eu faço uma live lá. Eu chamo de live embed. O que é embed? Estratégia de marca e o business do design. E eu costumo fazer essas lives sempre guiadas por mantras. Eu uso esses mantras, essas frases, para ajudar vocês a guardarem os conceitos que eu estou tentando passar. Então, o primeiro mantra para você ser capaz de cobrar por um logo é: cobrar por hora penaliza a sua eficiência. Drop the mic. E aí a galera vai à loucura. Esse é um assunto polêmico. A maioria de nós criativos começa a carreira ou continua a carreira cobrando por hora. E eu quero deixar claro aqui, o meu posicionamento é: não faça isso. Fuja sempre da cobrança por hora. Eu vou ser breve nessa explicação, mas eu te faço a pergunta. Um logo que foi feito em 2 semanas vale mais do que um logo que foi feito em 2 meses? Matheus? Não. Então o logo que demorou 2 meses vale mais? Não, os dois valem igual. O ponto é, se você cobra por hora, automaticamente, se você for mais eficiente, se você fizer o seu trabalho de forma mais rápida, você vai ser penalizado, porque se você fizer mais rápido, você vai ter que cobrar menos. Ao mesmo tempo, se você demora mais, você ganha mais dinheiro. Então, qual que é o seu interesse em fazer as coisas rápidas? Como você acha que seu cliente se sente em relação a isso? Então é o seguinte, o cálculo de hora, ele deve ser feito, mas ele deve entrar dentro do seu cálculo de custos. Né? Custos é tudo aquilo que a gente gasta para fazer o nosso trabalho. A internet, a luz, os softwares, e aí você coloca lá o custo hora, que seria, sei lá, o seu salário. Agora, sempre que você for precificar, você não se guia pelo preço de hora, aliás, pelo custo de hora. Quanto mais você distancia o seu preço do quanto custa para fazer, mais você valoriza o seu trabalho. Mantra 2. Você precifica o cliente, não o job. Você precisa avaliar o risco desse trabalho para o seu cliente. Se a gente está falando de um logo, você precisa entender quantas coisas esse logo vai tocar. Ele vai ser utilizado em embalagens, ele é só uma assinatura visual, ele vai ter que ser impresso em diferentes tamanhos. Eu sempre conto sobre um projeto que eu participei com a concessionária Caoa, que na época ela era licenciada da Hyundai. E a gente estava fazendo alguns materiais para um treinamento que eles iam fazer de vendas. Enfim, tinha um desses materiais que era uma apostila. Ela ia ser impressa para milhares e milhares de vendedores no Brasil. E por causa de um erro no arquivo dessa apostila, eles tiveram um prejuízo de R$600 mil de impressão. Então o que você tem que entender é o seguinte: qual é o risco para o seu cliente relacionado ao serviço que ele está te procurando para fazer?
Quando você pensa nisso, você transita a sua precificação para colocar o cliente em foco. Se você coloca você mesmo no foco, você acaba aproximando demais o seu preço do quanto custa para fazer. A verdade é que um logo tem diferentes valores para diferentes empresas. Talvez um logo para a padaria da esquina valha 10 mil reais. Agora, quanto vale o logo da Nike? Então, o que vocês precisam aprender é colocar o cliente em foco na hora de precificar o job. Por isso que o mantra 2 é esse. Precifique o cliente, não o job. Uma forma de você fazer isso é você começar a entender quais são as formas de receita da empresa. Então você faz perguntas relacionadas à receita. Quais são as formas de receita do seu cliente? Quais são os canais de venda? Quais são os segmentos de produtos? Quanto cada produto representa no total de receita da empresa? Isso já vai te dando uma noção de grandeza para quando você for precificar, você não focar no job, mas você focar no cliente. No valor que esse logo tem para ele. Mantra 3. Não vire refém da oferta e da demanda. Entendeu? Não vale nada, né, Matheus? Entendeu porra nenhuma. Não vire refém da oferta e da demanda. O que o André quer dizer com isso? A gente, às vezes, cria essa ideia dentro de nós de que a gente só pode aumentar o nosso preço se a gente tiver muito cliente batendo na porta. Eu só posso aumentar se tiver uma fila esperando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e para o Matheus. Uma marca de luxo começa sendo uma marca popular? Ou ela já começa sendo de luxo? Ela já começa te cobrando 50 mil reais por uma bolsa, 2 pés na porta? Gente, vocês não precisam, a vida não é uma escada. Então se vocês querem cobrar mais, cobrem. Vocês não precisam ser reféns da ideia de oferta e demanda. Eu só vou aumentar o meu preço hora quando eu tiver vários clientes. Não, ninguém disse que isso é uma regra. Aliás, isso é um segredo, o segredo do sucesso. Se você deixa a demanda por jobs controlar o seu preço, você está deixando o controle do seu negócio para fatores externos. Porque sim, demanda é um fator externo. Claro que você pode fazer coisas para melhorar a demanda, para você ter mais leads chegando, mas ainda assim é uma força externa. Eu recomendo que você baseie o seu preço sempre em você, nas suas metas como empresa, nas suas metas como negócio. Se você quer faturar 500 mil reais no ano, quantos projetos você precisa pegar, você vai dividir por quantos projetos você pode pegar e você tem uma taxa mínima aí, ó. Menos de 15 mil eu não pego. Então, ter esse controle de precificação a partir das metas do seu negócio, de você mesmo, é muito melhor do que você se tornar refém da oferta e da demanda. E por fim, o último mantra, e o mais importante de todos. Precificação é muito mais humanas do que exatas. Por quê? A precificação está muito mais relacionada com a sua capacidade de negociar do que com o número em si. O cálculo para chegar no preço normalmente não é o problema. Todo mundo sabe que precisa cobrir os seus custos. Algumas pessoas ainda esquecem de botar o lucro. Mas ainda assim, você pelo menos, por mais que você esteja recebendo mal, você está se pagando, você está empatando a situação. Agora, o que você precisa entender e aí eu trago uma frase do Jay-Z, você vale o quanto você é capaz de negociar. A primeira vez que eu cobrei, 10 mil reais por um serviço de estratégia de marca, foi a primeira vez que eu cobrei 10 mil reais por um serviço de estratégia de marca. Nenhum cliente bateu, me ligou, mandou um e-mail avisando: André, você está liberado para cobrar 10 mil reais. Ninguém vai fazer isso com você. Você precisa ser capaz de precificar na medida do que o seu negócio precisa para ter sucesso. Você precisa ser capaz de falar sobre dinheiro sem se sentir inseguro. E eu falo isso porque eu dou mentoria para criativos. A maioria dos criativos, e eu inclusive quando comecei, não consegue falar sobre valor, não consegue falar que custa 10 mil reais. Falta, dá risada, parece que eu estou enganando alguém. E tudo bem, porque afinal de contas nós somos privilegiados, a gente trabalha com aquilo que a gente gosta de fazer. E a gente meio que se sente culpado, talvez, na hora de cobrar os outros por isso. Mas vocês precisam cobrar. Vocês precisam precificar o trabalho de vocês e vocês precisam ser capazes de falar sobre dinheiro. Eu falo isso em diversos vídeos, em diversas lives que eu faço. A minha proposta aqui é que vocês tentem pensar menos como designers, como criativos, e tentem pensar mais como consultor de negócios.
Vocês têm que entender o impacto que o trabalho de vocês tem lá na empresa. A gente está falando de centenas de milhares, de milhões de reais, gente. O trabalho criativo é decisivo para qualquer negócio. Vocês precisam ir atrás do que é de vocês. Então lembrem-se, precificação é muito mais humana do que exatas. É a capacidade que você tem de negociar o quanto o seu trabalho vale. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu trouxe hoje 4 mantras, 4 ideias, 4 conceitos que vão ajudar vocês a responder a pergunta de quanto cobrar por um logo. A verdade é que a resposta para essa pergunta é o máximo que você puder. Essa é a verdade. Paul Brand, um dos designers mais famosos do mundo, fez o logo da IBM, por exemplo, ele chegou a cobrar $1 milhão por um logo. Ou seja, não tem regra. Então, treinem a capacidade de vocês de negociar e falar sobre dinheiro e vocês vão conseguir ter controle melhor sobre o quanto que vocês vão ter valorizado o trabalho de vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, por favor, aqui embaixo. Me segue no Instagram, @oandrelona, e vejo você no próximo vídeo.